Doutor Salésio Stelling, como é que o senhor tem passado? Muito bem, obrigado pela oportunidade, Alexandre José. Da mesma forma, doutor Salésio é advogado da área previdenciária, da área trabalhista. Está falando sobre previdência aqui fora também, acaba confundindo. E ele tem muita experiência, eu gosto muito do doutor Salésio, aliás, conheci o pai dele também, amigo. A dona Luzita, a mãe do doutor Salésio, enfim, então tem um carinho muito grande. Mas vamos lá. Seguinte, vamos trazer a participação do... Você tem dúvida com relação à área trabalhista? Manda zap para a gente aqui, manda o WhatsApp 988-719831. Tá aí na tela, põe a primeira pergunta no ar. Ana, oi, eu já saí da empresa faz 3 anos e descobri que não depositaram meu FGTS em nenhum desses anos. O que eu posso fazer? Pergunta a Ana. Olha, descobri que o FGTS não foi depositado há 3 anos. E é recorrente essa questão, Alexandre. E a Ana tem que entrar com uma ação pedindo o FGTS perante a Justiça do Trabalho. Agora, Ana, tome cuidado. Você que saiu do emprego, se você deixar passar 2 anos, você não pode mais entrar com ação. É a prescrição. Assim como qualquer depósito que for anterior, vamos supor que você tivesse 8 anos de contrato e não depositaram nenhuma parcela desses 8 anos. Aquelas para trás de 5 anos, você já perdeu também pela prescrição. Então, atenção nesses prazos, certo? Se você saiu do emprego, tem 2 anos para entrar com ação, para buscar aí o seu FGTS ou qualquer outro direito. O senhor está falando de FGTS, eu estou curioso para saber, porque o senhor sabe que eu sou um homem de muitos anos de trabalhos prestados de ordem laboral. Então a gente pergunta, está lá o FGTS, está lá o saldo, vai dar uma olhadinha no saldo, nossa, aqui ó, se eu pudesse fazer alguma coisa com esse FGTS, mas eu estou empregado, então não é, e eu não fui demitido, entendeu? Então eu não posso sacar o FGTS, é só assim, ou seja, se você é demitido, faz uma coisa, como é que funciona o negócio? Não, Alexandre. Na verdade, a lei do FGTS e os regramentos da Caixa Econômica Federal, que a Caixa Econômica é o órgão gestor, é o que administra lá os recursos do FGTS, a sua conta do FGTS, ela tem várias hipóteses para saque, inclusive quando você está empregado. Por exemplo, o profissional que já está aposentado, continua trabalhando, ele pode ir todo mês lá e retirar o seu FGTS. Essa é uma hipótese. Outra hipótese, abater as prestações do financiamento imobiliário. Também é possível. E tem outros casos, um dos mais recorrentes que aparece lá no escritório e que eu não quero isso para ninguém, é o caso de doenças graves e crônicas que também dão o direito do profissional sacar o seu FGTS. Perfeito, tem mais perguntas aqui na tela, por gentileza, pode colocar. Tânia Regina pergunta, boa tarde. Se eu estiver trabalhando e receber outra proposta de trabalho imediato, sou obrigado a cumprir os 30 dias de aviso prévio ou não? Tânia, nesse caso, você tem que consultar o seu sindicato, o Sindicato dos Empregados, porque na lei não existe esse direito de você não cumprir os 30 dias. Se estiver na convenção coletiva de trabalho, que se você apresentar a carta de um outro emprego para o seu empregador e a convenção lhe garantir o direito de não ter descontado o aviso prévio, você pode fazer isso. Do contrário, eles descontarão, o empregador descontará da sua verba rescisória os 30 dias do aviso prévio. Tem mais pergunta na tela, por gentileza, mande a sua, 988719831. Letícia, estou afastada pelo INSS. Quando eu voltar a trabalhar, tenho o direito de receber um aumento salarial igual aos outros? Sim, Alexandre, a Letícia voltando a trabalhar, ela terá direito aos reajustes igual aos outros empregados que estiveram trabalhando. Ela não ficará com o salário defasado, certo? Inclusive aqueles aumentos que foram concedidos gratuitamente, espontaneamente pelo empregador a todos os outros empregados. Não digo aqueles de mérito e de ocasiões ou condições especiais de cada trabalhador. Tá bombando o nosso WhatsApp aqui. Vamos lá, mais pergunta no ar. Doutor Salésio Stelling, advogado trabalhista, a empresa que eu trabalho só dá férias de 30 dias, a gente pede para comprar 10 dias, não aceita. Pode isso? Pergunta o Márcio. Márcio, nesse caso, você tem direito sim a pedir a conversão de 10 dias em abono pecuniário. Se a empresa está negando... Abono o quê?
abono pecuniário Explica, é chamado. doutor, por gentileza, que eu estou com o dicionário meio falido aqui. Esse abono pecuniário, bom, pecúnia vem de dinheiro. E esse abono é os 10 dias. Então, é um abono que você recebe juntamente com o seu valor das férias, Sim. que você vai complementar, então, aquele terço, um terço, Sim. o salário das férias, para você usufruir. Você não vai usufruir os 30, mas você vai ter mais dinheiro para gastar melhor nos 20 dias. E isso é um direito do trabalhador. Ele só tem que comunicar com antecedência ao empregador. Tá, mas deixa eu aproveitar esse negócio de férias que me interessa muito essa informação. Por exemplo, 30 dias eu quero fracioná-la, quero dividi-la, né? Vamos, E 10, 10, 10. Perfeito. Vai? 10, 10, 10? É. Não pode, Alexandre. Não pode? Quem Não disse? pode, porque um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. Mas então Entendeu? eu posso Então, pegar 14, se você pegar 14, 10 e 6, pode. Tá certo? Mas eu vendi aqueles 10. E aí, como é que fica? Eu tenho só 20. 14 mais 6. Tá certo? Tá. Os outros períodos não pode ser inferior a 5 dias. Agora, nós sabemos que também nós temos o quê? As férias coletivas. E as férias coletivas também posso fracionar da mesma forma? Sim, sim. Não, as férias coletivas é diferente. As férias coletivas você pode fracionar no máximo em 2 períodos. Olha, tá, informação. Vamos lá, certo? tem mais pergunta, doutor. Atenção, atenção, põe na tela o Fabrício, boa tarde. Sobre demissão de quem fez saque aniversário, não consegue sacar o seu saldo FGTS? Olha, nesse caso, Fabrício, eu aconselho você a ir diretamente na Caixa Econômica Federal e verificar o que está acontecendo, certo? Porque muitas vezes, e não é raro, são inconsistências no sistema do órgão gestor do FGTS. Então, com essas informações que eu tenho aqui, eu não posso dar a solução ou apontar aonde que está o equívoco. Tá? Ele deverá se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal. Perfeito. Johanna, tem mais perguntas chegando? Tem tempo ainda? Tem, então põe na tela. Amanda, é possível desistir após ter dado o aviso prévio ao empregado? Desistir o quê? Da demissão? Sim. O empregador, ele deu o aviso prévio ao empregado e ele quer voltar atrás. Assim como o empregado, se der o aviso prévio para o patrão, porque ele vai pedir demissão, em ambos os casos, de qualquer um dos lados, pode voltar atrás, desde que a outra parte aceite. Perfeito. Se o empregado entrega o aviso prévio para o patrão e ele se arrepende, se o patrão assinar um termo de desistência do aviso prévio junto com o empregado, tudo bem. O empregador, o patrão, deu o aviso prévio para o seu empregado, mas ele viu que o negócio está indo bem, certo? Não vou mais precisar demitir esse funcionário. Pode? Pode, desde que o empregado também diga, não, tá ok, nós vamos ali anular o aviso prévio, eu vou continuar trabalhando contigo. Tive um equívoco na história, né? Ou são coisas que acontecem, né? Acontece. Vida, né? Vai na emoção. Pois não, Johanna? Tem mais. Ela abre o microfone, mas não me fala. Doutor, tive que fazer uma carta de demissão para ser desligado da empresa e não cumpri o aviso prévio, pois já tinha outra funcionária no meu lugar. A empresa tem que abonar meu aviso prévio e FGTS e seguro-desemprego? Pergunta a Luciane. Luciane, nesse seu caso, é um pedido de demissão. E não é porque tinha já outra funcionária trabalhando lá no seu local que muda a regra para a sua pessoa. Você não vai ter direito ao saque do FGTS, nem ao seguro-desemprego e, se o empregador quiser, ele vai descontar o salário do aviso prévio, né? Os 30 dias é o equivalente a um salário de você. Então, pedido de demissão são essas as consequências. Tem mais perguntas. Atenção, atenção, Mari, boa tarde. Fiquei afastada pelo INSS 6 meses. E quando voltei, não pagaram minhas férias. Ela bota férias coletivas. Pode isso? Pois é, Alexandre. Se você ficou 6 meses em benefício previdenciário, aquele período aquisitivo, você perdeu. Ah, é? É. Por quê? Porque assim, até as faltas que nós temos, tem uma escala lá na CLT, né, no artigo lá da CLT, que fala o seguinte, conforme o número de faltas que você vai tendo, você vai deduzindo do número de dias de férias. Você vai, em vez de 30, vai ter 28, em vez de 28 você vai ter 24 e assim sucessivamente. E um dos casos estando em benefício previdenciário, chegando a 6 meses, com exceção do salário maternidade
As grávidas isso não se aplica, Perfeito. tá certo? Olha. Ficou afastado por salário e maternidade, não. Então, ficou 6 meses afastado, você não terá direito a férias daquele período aquisitivo. Isso pode. Só não me cobra a hora extra não, que o bicho vai pegar hoje, porque tem muita pergunta aqui. Robson, minha esposa pediu a conta, ela tinha 2 anos de empresa e o acerto deu R$35. Tá certo isso mesmo? Mesmo não cumprir o aviso? Olha, se ela não cumpriu o aviso prévio, descontou. Dependendo o mês que ela pediu a demissão, por exemplo, olha só, em fevereiro ela vai e pede a demissão. Ela tem de verbas rescisórias 2/12, tá certo? De 13º salário. Aí ela tem ainda para receber, vamos supor que as férias dela coincidiram justamente com janeiro. Então ela tem janeiro e fevereiro mais 2/12 de férias. Isso não chega nem a meio salário, mesmo com 1/3 de férias. E ela pediu a demissão ali no dia 10 ou no dia 15. Vamos descontar os 30 dias. Só o que ela trabalhou com aquilo ali não vai comportar nenhum desconto do aviso prévio. Então pode acontecer essa questão. É tudo uma questão de matemática e ver. Então, faltam uns 5 minutos para as 2 horas. Eu vou estender aqui, Johanna, a produção, pelo menos para o pessoal poder participar, porque o número está muito forte de mensagens aqui. Que bom. Pelo menos mais uns 3, 4 minutos para a gente poder conversar, porque eu quero conversar sobre assédio moral no Opa. local de trabalho. É importante. Tá certo. Tem mais mensagem aqui na tela, vamos colocar. Vamos lá. Ah, tá. Então já tá preparado Tá para ok? colocar no ar aqui. Travou o sistema lá, mas ela vai colocar. O que é um assédio moral em um local de trabalho? Olha, vamos agora Eu não tô fazer falando uma, só do vamos patrão, fazer né? uma, vamos fazer uma distinção entre dano moral e assédio moral. Dano Sim. moral, ele se configura... Desculpa, eu falei dano, né? Perdão. Não, assédio. falou Assédio. O dano moral você configura, ele já se configura com um ato único, tá certo? Sim. Por exemplo, uma ofensa racial, Aham. uma ofensa à pessoa porque ela é mulher, Sim. né? Ou a sua origem, Aham. tá? Isso já configura um dano moral. Então já é um ato, já é uma agressão à dignidade àquela pessoa e já é indenizável, ok? Já gera o direito a pagar uma indenização. O assédio moral são condutas reiteradas para minar a resistência, para ofender pouco a pouco aquela pessoa e deixar ela cada vez pior. Sim. E visa geralmente algum objetivo. Tá? O assédio moral geralmente acontece ou para o próprio ofensor se sentir superior à sua vítima, tá certo? Certo. Para ele tem aquele prazer de humilhar as pessoas. Sim, sim. Ou então até mesmo acontece do empregador, às vezes o chefe não está gostando daquela pessoa e até às vezes até nem o dono da empresa está sabendo, tá? Sim. E começa a fustigar aquele empregado para que ele peça demissão. E isso é assédio, é uma conduta que, dependendo da questão, geralmente é superior, é mais agressiva até que o dano moral. O assédio moral gera o direito a receber uma indenização por danos morais. Perfeito. Tem mais perguntas então? Agora conseguiu lá destravar o negócio. Meu marido trabalhou 14 anos em uma empresa, foi mandado embora e só recebeu R$7.000 de rescisão. Isso está certo? Olha, senhora Mari, dependendo, tá certo sim. Depende do quê? Do salário do seu esposo, para ver a base de cálculo. Qual o período quando ele foi mandado embora e quanto que ele teria de férias, aviso prévio se tem férias proporcionais para verificar se está correto, somente pegando o termo de rescisão e fazendo os cálculos. Sem esquecer que no valor que você recebe na sua conta bancária não está incluído a multa de 40% sobre o seu saldo do IFGTS, que aliás esses 40% incidem sobre o saldo total, mesmo o que já foi sacado. Vamos lá, mais uma, eu vou dar chance de mais outra pergunta, são 2 últimas perguntas. Pedi transferência de matriz para filial, querem que eu assine como se fosse um acordo, isso é certo? Não posso continuar registrada sendo que a mesma empresa e CNPJ é diferente, sendo que mesma empresa... Já entendi. CNPJ é diferente. Cris. Senhora Cris, nesse caso ali, realmente não há necessidade de você fazer um acordo. Eu já entendi o que eles querem fazer um acordo como se a senhora pedisse demissão ou aquele acordo por rompimento do contrato, certo? De comum acordo. Não há necessidade e até mesmo não é o correto, porque como a senhora mesmo disse, o CNPJ é o mesmo, a raiz do CNPJ é o mesmo, só muda aqueles últimos numerozinhos que é entre matriz e filial, tá certo? Então, nesse caso, o procedimento correto era somente fazer uma transferência da senhora de uma empresa, tá? Aliás, de um local para outro. Havendo esse rompimento do contrato com a readmissão lá, isso é questionável e inclusive pode ser autuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
Porque não faz nem 6 meses, 3 meses que a senhora saiu do emprego, já está ali no outro. Mas por quê? Não teve nem solução. Nós chamamos de solução de continuidade, que é interromper o trabalho para depois ser demitido, para readmitido. Vou lhe falar uma coisa, doutor Salésio. Eu vou tirar o senhor do escritório do senhor lá, dona Joyce, ela que se cuide. Porque aqui, ó, congestionou aqui no Perguntas, inclusive a minha produtora disse assim, Alexandre, até 5 minutos antes. Aliás, já tem encerrado, faz 10 minutos da entrevista. Opa! Tá? Só para o senhor ter uma ideia. A gente vai encerrar a entrevista, que eu dei mais esse tempo, mas se pudesse, se quisesse, nós iríamos pelo menos, eu acho que até umas 2h30 aqui, até o final do programa. Que bom, Mas não se empolga muito, não. A Cirlei participa conosco. A minha filha começou a trabalhar numa empresa, descobriu que está grávida. Pode ser mandada embora? Ô, senhora Cirlei, excelente pergunta. Isso acontece muito. A sua filha deve estar no período de experiência. Só que, ficando grávida, a proteção à maternidade e à criança que está para vir ao mundo, ela supera a temporalidade do contrato de experiência. Ou seja, o contrato de experiência deixa de ser contrato de experiência, vão ter que manter a sua filha pela estabilidade que ela tem direito. Se for mandada embora, ela tem direito a receber as indenizações Sim. correspondentes ao período estabilitário, que é desde o momento da concepção, desde o momento que ela fica grávida, até 5 meses após o parto. Não se confunde com os 120 dias, que o pessoal fala 4 meses, mas é 120 dias do salário maternidade do INSS. Isso é com o INSS. Relação com o patrão empregado é desde a concepção até 5 meses após o parto. Perfeito. Doutor Salésio Stelling, o esposo da dona Joyce. Obrigado Prazer. pela participação. Pai Igualmente. de 3. Três filhas. Pai de 3 filhas. O homem tem 4 mulheres que mandam na vida dele. É um cara guiado pelas mulheres e está certo. Sim, sim, sim. Manda um abraço. Torcedor do Fluminense. Claro, com Sim. certeza. Porque senão depois, se eu falar Não volta? Se eu falar, não é que eu não volto. Se eu falar o contrário, você vai dizer que eu uso maquiagem direto, que nem você fez antes da entrevista. Aí guarda rancor. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.